Fala galera, sejam bem-vindos à aula número 11 desse que é o nosso curso gratuito de introdução aos testes de API REST. Eu sou o Júlio de Lima, o seu instrutor, e vou te acompanhar nesse que é o melhor, que são os primeiros passos de alguém que quer se tornar um especialista em testes de API REST. Na aula anterior a gente falou sobre Postman e a gente viu ali as primeiras características relacionadas ali ao que deixa de ser a simples manipulação de uma API REST para também começar a ser testes de software em si. E a gente começou a ver esse conceito através de um simples teste que foi realizado ali para verificar qual era, o status code da resposta obtida de uma determinada requisição que a gente enviou. Hoje a gente vai aprender um pouco mais, entrando um pouco mais ainda no mundo dos testes em si, e a gente vai utilizar uma biblioteca de criação de scripts de teste automatizado chamada REST Assure. Se escreve REST Assured, com dois S's, U-R-E-D no final, ok? Basicamente, essa biblioteca ela é utilizada para que você faça testes em APIs REST. Ela tem especificamente esse fim. E aí eu vou mostrar para você aqui como você faz download dessa biblioteca, cria o seu primeiro script de teste, para fazer a mesma coisa que a gente fez no Postman na aula passada, que é fazer o login e em seguida enviar uma requisição para cadastrar uma nova viagem, beleza? É sobre isso que a gente fala dentro dessa aula. Mas antes da gente começar, com a mão na massa, é muito importante que eu convide você para participar do nosso grupo de alunos desse curso no Telegram. Lá é onde você consegue tirar suas dúvidas, fazer novas conexões, colaborar com seus amigos e ainda participar de quizzes, onde eu mando para você perguntas para que você tente responder ali e praticar aquilo que você está aprendendo aqui junto com a gente dentro desse curso. Então é um espaço muito bacana para que você possa participar, então aprender mais, tirar suas dúvidas e, como eu disse antes, formar novas conexões. Beleza? Além disso, também é muito importante que você não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, de curtir, de comentar se você tiver dúvidas também, porque tudo isso ajuda muito a gente aqui, como fazendo parte da criação desse treinamento. E dessa forma, então, a gente consegue levar esse vídeo para frente e alcançar mais pessoas. Beleza? Show de bola, então vamos nessa. Como eu tinha dito para vocês na última aula, a gente parou aqui, com o Postman aqui fazendo a validação do status code, se ele era ali realmente, o 201, que é o que a gente espera na criação. Foi bem bacana porque a gente falou sobre um assunto que muitas vezes a gente não fala, a gente fica falando de automação, e a gente esquece que a automação de testes, na verdade, ela serve para que a gente dê confiança para os desenvolvedores. Essa é a razão, o principal objetivo da automação de testes, que é: quero dar para os desenvolvedores a possibilidade de conseguir ter um feedback rápido logo após fazer uma determinada mudança no código. De modo que ele mudou, ou ela mudou alguma coisa no código, consegue rodar os seus testes e então saber que aquela determinada mudança quebrou algo. E a gente viu isso no Postman na aula passada. A gente viu isso quando eu escrevi aqui um teste para uma determinada requisição aqui, quero cadastrar viagem, e aí eu, fazendo o papel de um desenvolvedor, fui lá no código e fiz uma alteração que quebrava o teste realmente parou de funcionar, e aí a gente foi lá e voltou o código, deu rollback no código para que a gente pudesse então ver o teste passar novamente. Uma coisa muito importante, uma lição muito importante para todos vocês, quando a gente fala de automação de testes e a gente escreve um script de teste automatizado, esse script de teste automatizado ele vira o seu contrato entre você, pessoa que testa aplicações,
e aquela determinada versão do código. Ou seja, naquela determinada versão do código, o script de teste automatizado costumava passar, funcionava. Se a versão do código mudou e o teste parou de funcionar, quer dizer que o seu contrato foi quebrado. E nesse caso, a primeira coisa que você tem que pensar é em dar rollback no código, ou seja, voltar o código à versão anterior. O que acontece na maioria das vezes, e que é uma dica super valiosa para você, é que ao invés de as pessoas voltarem à versão do código, elas acabam por eliminar o teste ou então modificar o teste para se adequar ao que o código está fazendo. Isso é uma coisa muito errada. Por quê? Porque um dia, quando você escreveu aquele teste, o código funcionava. Se ele deixou de funcionar, se o teste deixou de passar, quer dizer que o código está errado, não que o teste está errado. Lembre-se disso, hein? Bem, vamos lá então. O que eu vou precisar para essa nossa aula de hoje? Primeiro, você já tem aí na sua máquina configurada, né, a API do Antônio Montanha, do gerenciador de viagem, já configurado, certo? A gente vai vir aqui embaixo, né, lá no arquivo pom.xml. Esse arquivo pom.xml, ele tem aqui essas diversas tags, né? E aqui uma delas é a tag dependencies. A tag dependencies tem todas as dependências que o projeto precisa. Dentro dessas dependências, você vai dentro dessa tag dependencies que abre aqui, ó, isso daqui é a abertura da tag, e que fecha aqui embaixo, você vai ter diversas dependências. Olha só, isso daqui é uma dependência do H2. Essa daqui é uma dependência do JPA. Essa daqui é uma dependência do Starter Security, né? Tem aqui algumas dependências. Perceba uma coisa muito importante aqui para você, tá bom? Que é, quando eu abro uma tag, né, dependencies, todas as dependências precisam estar aqui, ó, identadas. Isso daqui é uma indentação. Basicamente, você apertar o Tab aqui, ele faz esse espacinho, beleza? Precisa ter isso, tá bom, pessoal? Outra coisa. O dependency está aberto e fechado antes do fechamento do dependencies, ok? Isso é algo também mega importante. Se você escrever alguma coisa errada aqui, vai dar errado, não vai funcionar, tá bom? Outra coisa, quando a gente fala do pom.xml, tudo que está aqui está dizendo o seguinte: olha, projeto, todas as vezes que a gente abrir esse projeto, vá lá no site do Maven Repository e baixe todas essas dependências que tem lá. Então ele vai lá e vai baixar essa dependência do H2. Ele vai fazer download. Logo, se você tem um firewall, ou se você tem um proxy, ou sabe, essas coisas que tentam, né, evitar vírus ou ataques de segurança, se você tiver qualquer uma dessas coisas ligada, provavelmente não vai baixar. Por quê? Porque é o IntelliJ, que é um software tentando baixar algo sem ter o seu consentimento. Estão entendendo? Então, nesse caso aqui, configura às vezes como uma falha de segurança e aí o seu firewall, o seu proxy, ou seja lá o que você estiver utilizando, não deixa baixar. Então, desabilite tudo isso, senão provavelmente você não vai conseguir ver isso daqui sendo feito download, beleza? Show de bola. Vamos seguir aqui então. O que eu vou fazer? Se eu quero utilizar uma nova biblioteca dentro desse projeto, eu tenho que vir aqui, ó, no final do último dependency e dar um Enter. Você vai ver que ele já está indentado aqui, ó. Tá vendo? Né? Em relação ao dependencies, ele já está um pouquinho para frente, já está indentado. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, né, aqui no meu Chrome e vou digitar o seguinte. Vou digitar primeiro JUnit Maven e dar um Enter. E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui, ó, a versão 4.12, tá bom? Use essa versão aqui também. E aí a gente vai vir aqui, ó, e vamos copiar isso que está aqui, ó, dentro da aba Maven, que é a dependência, ó. Então, selecionou, copiou, volta para o seu IntelliJ, cola aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Ficou certinho aqui, alinhadinho com as outras dependências, tá bom? Para que a gente vai usar essa dependência do JUnit? Para que a gente possa estruturar o teste em si, beleza?
Porque o Rest Assure, ele é uma ferramenta que te dá a possibilidade de você fazer requisições a APIs REST e validar suas respostas. Mas ele não te dá uma estrutura de execução de testes. Por isso que a gente precisa do JUnit, tá bom? Vamos lá, voltar então lá no site do Maven. Né? Vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. Vai digitar REST Assured, né? Que é o Rest Assure. E aí vai escrever Maven, Enter. Olha só, tá aqui, ó. Aqui eu tenho a possibilidade de pegar aqui o Rest Assure, ok? Eu vou pegar aqui a versão 3.0.0. Cliquei aqui na versão 3.0.0 e aí eu já tenho aqui então o mesmo esquema para vir aqui, ó, e copiar aqui a dependência, ok? Então selecionei aqui, copiei a dependência. Vou voltar lá no IntelliJ, vou colar aqui a dependência do Rest Assure. E aí você vai perceber que ele ficou vermelho aqui, ó. O que eu vou fazer então é vir aqui no meu pom.xml e aqui no Maven eu vou colocar um Reload Project. E fazendo isso, você vai ver que agora ele fez o download da biblioteca do Rest Assure, ok? Isso fez com que ele deixasse de ficar vermelho e ficou então clarinho aqui, né? Uma coisa assim que você pode utilizar para ter uma noção se realmente as bibliotecas foram baixadas é clicar aqui em External Libraries. E aí quando você clicar aqui, você vai ver aqui todas as bibliotecas que foram baixadas. Olha só, biblioteca do Rest Assure está aqui, ó, Rest Assure. Beleza? E o JUnit, Júlio, tá aqui, ó, JUnit. Então aqui você consegue ter acesso a isso. Beleza? Já temos as bibliotecas, logo já podemos escrever código de Rest Assure, ok? O que eu vou fazer? Então a gente vai vir aqui dentro desse nosso diretório Java e vamos criar aqui um new package. Esse nosso new package, ele começa com montanha também. Por quê? Porque isso daqui é a nossa origem aqui do projeto do Antônio dentro aqui desse nosso projeto, né? E aí a gente vai colocar ponto gerenciador, porque trata-se do gerenciador de viagens, e aqui a gente vai colocar o controlador no qual a gente está testando, que é o viagens, beleza? Fiz isso daqui, dentro aqui do viagens a gente vai criar uma nova classe. Essa vai ser uma classe de testes. A gente vai chamar de viagens test. Porque no JUnit, o que a gente faz é colocar sempre para as classes de teste um sufixo test. Classes precisam ter as suas primeiras letras maiúsculas. Então, viagens tem a letra maiúscula e test tem o T como a sua letra maiúscula. Beleza? Fez isso, escolheu class, dá Enter. E agora a gente tem aqui a nossa classe de testes. Isso daqui é o Git perguntando se a gente quer versionar esse arquivo. Eu vou falar aqui que não me pergunte novamente e vou falar aqui que eu quero fechar, beleza? Por hora a gente não vai precisar disso. Aqui dentro, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um método de teste. Como eu faço isso? Eu vou colocar uma anotação em Java é uma espécie de uma tag que você coloca para um determinado método para que ele ganhe algum tipo de superpoder, beleza? Aqui a gente vai falar que nós queremos utilizar a tag a anotação @test, ok? Perceba, eu digitei arroba, não tem espaço nenhum, eu digitei um T maiúsculo, depois um E, um S, um T minúsculo. Se você mudar aqui essa forma de escrita, não vai funcionar. Então siga porque ele é case sensitive. Ou seja, se você digitar minúsculo, ele talvez não identifique aquilo que você quer fazer. Beleza? Então, fez isso, você vai então pressionar a tecla Enter aqui, ó, com foco nesse que é o @test do org.junit, ok? Você pode vir para baixo aqui, ó, ou para cima, né? Mas eu quero aquele lá, tá? Vou voltar aqui então. Tá vendo? O meu sumiu. Se eu quero que ele volte, eu vou fazer um Ctrl /espaço.
ok? Então segura o Ctrl, aperta a barra de espaço aqui no final da palavra teste, ele aparece novamente. Se eu vir para baixo ou para cima, você vai ver que eu posso navegar. Eu quero esse daqui especificamente, que é do org.junit. Enter. Olha o que aconteceu, ele importou aqui o @test do JUnit, ok? É importante você ver isso acontecer, por quê? Porque a gente está aqui fazendo a importação daquela determinada anotação, beleza? A anotação, ela vem sempre acima de algo que você quer anotar. O que eu quero anotar aqui? Eu quero anotar um método de teste. Um método em Java se escreve da seguinte maneira. Você dá o modificador, nesse caso aqui, para métodos de teste tem que ser um modificador público. Void quer dizer que ele tem que ser um método público que não retorna nada. Void quer dizer não vou retornar nada, ok? Eu poderia ter um método que retorna uma string, por exemplo, né? String. Só que para métodos de teste não pode retornar nada, por isso void, beleza? E aí eu coloco o nome do meu teste. O nome do meu teste vai ser test. E agora, perceba, antes no nome da classe a gente colocava, né, o teste como sufixo. Aqui no método de teste a gente coloca o teste como prefixo, beleza? Quando a gente olha lá para cima, para a classe, a gente vê que test foi um sufixo. Nesse momento, a gente está escrevendo o nome de um método. O método ele é diferente da classe, né? Quando a gente fala da classe, a gente está falando sobre um conjunto de diversos métodos, beleza? Então, classe tem o sufixo test. Já métodos tem o prefixo teste. Então, sempre os seus testes vão começar com a palavra test, beleza? Isso é uma convenção do JUnit. Agora, o nome do seu método você pode escrever de diversas maneiras, ok? Tem um artigo muito bacana, que é esse artigo aqui, ó. 7 Popular Unit Test Naming Conventions. E aqui você tem 7 formas de escrever o nome dos métodos. Tem uma que eu acho bem bacana e que é bastante conhecida, que é você utilizar given, when e then, ok? Mas você tem diversas outras formas de fazer isso. Eu vou fazer com given, when e then só para que você possa entender melhor como isso funciona, tá bom? Então vamos lá. Test. Dado um administrador, quando cadastro viagens, então obtenho status code 201, ok? Esse daqui é o nome do método que eu estou criando. Eu estou dizendo aqui que com o dado eu tenho pré-condições, então um administrador. Quando eu realizo uma determinada ação, que é cadastrar viagens, então eu obtenho o status code 201. Veja, aqui eu tenho o que é a pré-condição, é o dado, o que é a ação, que é o quando, e o que é a pós-condição, que é o então. Beleza? Fiz isso daqui, eu já sei exatamente o que é que eu tenho que fazer dentro desse teste e o que é que esse teste faz especificamente. Beleza? Essa daqui é uma das diversas formas de você escrever nomes de métodos. Uma vez que eu criei a estrutura do meu teste, eu preciso aqui dentro codificá-lo. E eu faço isso através do REST Assure. Por quê? Porque o REST Assure ele vai fazer a requisição à minha API REST. Essa estrutura que a gente acabou de criar com o JUnit, ela serve para que você possa executar testes, beleza? Então, como eu faço? Eu vou, primeiro de tudo, ter que fazer importações estáticas das bibliotecas que eu vou utilizar do REST Assure, ok? Como eu faço isso? Eu venho aqui no meu Chrome e acesso o site do REST Assure, que é rest-assured.io. E aí, estando aqui, eu vou clicar em Docs, ele vai me levar lá mais para baixo, e aqui você vai clicar em Getting Started. Em Getting Started, tem aqui embaixo ó, um item chamado Static Imports. São esses três aqui. Ó. Você copia esses três Static Imports e você vai colar aqui ó, logo abaixo do import do org.junit.test.
eu vou clicar aqui e vou pressionar Shift Tab até ele voltar para o começo. Ó. Shift, seguro Shift e pressiono o Tab algumas vezes. Como que eu faço o import static? Eu vou fazer isso daqui, ó, import static. E aí lá no final vou pressionar ponto e vírgula, ok? Import static e lá no final ponto e vírgula. Novamente import static ponto e vírgula no final, ok? Fiz isso daqui, eu já fiz a importação estática das principais características que eu preciso utilizar dentro do REST Assure. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a digitar aqui alguns comentários para me ajudar a lembrar de quais são os passos que eu preciso fazer. Isso vai te ajudar bastante no seu aprendizado também. Olha só, primeiro, eu tenho que configurar o caminho comum de acesso à minha API REST, beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente vai precisar fazer. Segundo, eu vou precisar fazer o login na API REST. Terceiro, eu vou precisar registrar, ou melhor, né, cadastrar a viagem. E aqui até é legal você fazer o seguinte. Você vai aqui com administrador, né? Só para a gente lembrar certinho o que a gente tem que fazer. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora é configurar qual é o RI, qual é a porta e qual é o path comum da nossa API REST, beleza? Essas coisas a gente já tinha visto dentro do Postman, ou dentro do Insomnia, ou mesmo no Curl lá atrás, certo? Então a primeira coisa vai ser o base URI. O base URI vai ser o caminho do servidor que está rodando a nossa API REST. Então vai ser localhost, ok? Depois a gente vai colocar o port. O port vai ser a porta, que é 8089. E por fim a gente vai colocar o base path, que vai ser o /API, certo? Se a gente for juntar tudo isso, você vai ter localhost 2.8089/API, certo? Essa daqui é a configuração padrão do REST Assure, ok? Próximo passo, a gente vai fazer aqui então uma requisição para fazer login. Só que quando a gente fizer o login, a gente vai fazer o login e vamos extrair o token, beleza? Esse token ele vai ser do tipo string, né? Um tipo de dado texto, né? Alfanumérico. Por isso, eu começo o meu comando da seguinte maneira: string token, que vai receber algo. Vai receber o quê? Vai receber o resultado da requisição que nós vamos fazer à nossa API REST. E a partir de agora, depois desse igual, a gente começa a digitar códigos que são especificamente do REST Assure. O nosso primeiro comando aqui do REST Assure vai ser o comando given, porque o REST Assure trabalha com um estilo de criação de testes utilizando given, when e then, ok? Então, você precisa agora descrever a sua requisição aqui dentro do given. E aí, se você não se lembra, a gente vai voltar lá no Swagger e aqui no Authentication a gente precisa lembrar de tudo que a gente estava enviando aqui. No given, você descreve qual é ali as informações que você vai ter dentro da sua requisição. Então a gente vai falar, olha, given, e aí eu tenho que falar qual que é o body e eu tenho que falar qual que é o content type, beleza? Então eu venho aqui e copio esse corpinho, beleza? E vou vir aqui e vou digitar .body, tá vendo? E aqui dentro eu coloco aspas duplas e aqui dentro eu posso colar, né? Literalmente colar aqui essa minha... esse meu corpinho aqui em JSON. Ele vai ficar desse jeitinho aqui e eu posso vir aqui e alterar para admin@email.com e aqui a senha 654321, beleza? Venho aqui no final, depois do parênteses, dou um enter e coloco ponto content type. E aqui no content type eu digito content type e escolho essa opção aqui, .json.
E com isso daqui eu já fiz o meu given. O given é, como eu disse para vocês, o conteúdo da requisição que você está enviando. Na linha de baixo eu vou pressionar um Shift Tab para voltar uma casa aqui, para ficar mais legível o código que eu estou criando, tá bom? E estando aqui, eu vou então digitar um ponto when. O ponto when é a ação. Qual é a ação que eu quero realizar? E é aqui que você vai dizer qual é o método que você quer utilizar para o envio dessa requisição. Então eu vou vir aqui e eu tenho o ponto get, tenho um ponto post, tenho um ponto delete, né? São os métodos que eu tenho aqui na minha API REST. Eu vou digitar aqui um ponto post. E aqui dentro do post é onde eu vou colocar qual é a URI, que é a /v1/auth, ok? Então colo aqui /v1/auth. Vou dar um Enter, Shift Tab de novo e vou colocar um ponto then. E o then é o então. Então quer dizer, depois que eu enviei, depois que eu montei a minha requisição e que eu enviei via post, eu já vou ter a minha resposta aqui nesse momento. O que eu quero que aconteça? Eu quero então ponto extrair, extract. Então, depois de colocar extract, você vai digitar ponto path. E dentro do ponto path, você vai colocar aqui qual é o caminho onde está o token. Mas, Júlio, qual é esse caminho? Esse é o caminho de qual é o lugar onde está o token dentro do seu JSON de resposta. Eu vou levar você para o Swagger para você se lembrar. Olha só. Aqui dentro do post /v1/auth, a gente tem aqui em responses, tá vendo aqui? Responses. Aqui dentro de path da response 200, que é de sucesso, eu tenho aqui, ó, o meu JSON de resposta, certo? E qual é aqui o lugar onde está o token? É dentro do data, certo? Então, para representar isso daqui lá dentro do REST Assure, eu vou digitar data.token e ele já vai saber que tem que pegar esse valor que está aqui na string. Então, olha só, eu vou digitar aqui data.token e só isso já vai ser o suficiente para que a gente possa, então, extrair o dado do token e colocar nessa variável token. Eu vou dar então aqui um ponto e vírgula e isso daqui já faz com que o token esteja dentro dessa variável, ok? Com isso daqui então, a gente fez o que? A gente extraiu a informação que está dentro da resposta, ok? Vamos só lembrar aqui o que aconteceu. Veja, eu criei uma variável token que é do tipo string e falei para ela que eu vou dar a ela um corpo, e aqui qual é o content type, e quando eu fizer um post no /v1/auth, então eu vou conseguir extrair o path, ok? E aí o path, né, eu tenho lá dentro o data e o token, beleza? Então ele vai trazer o token que vai estar dentro desse caminho aqui e vai jogar dentro da variável token, beleza? Como trata-se de um curso de introdução, eu estou mostrando isso daqui para você de uma maneira didática, mas esse código pode ser melhorado e muito, beleza? Então lembre-se que esse daqui é um momento para que você possa aprender a estrutura do REST Assure, mas que depois você pode buscar mais material para tentar fazer com que isso daqui fique mais refinado, mais elegante, um código mais bonito e mais fácil de lidar, tudo bem? Show de bola. Júlio, eu queria rodar agora para saber se pelo menos as coisas estão acontecendo aqui. Tem alguma forma de ver se realmente ele enviou essa requisição e se ele trouxe realmente uma resposta? Tem. Aqui, ó, dentro do then, você vai dar um Enter e vai digitar .log.all. Isso daqui vai trazer para a gente no console da nossa execução do teste o que é que aconteceu quando a gente enviou essa requisição. E agora, para você rodar o seu teste, basta clicar nessa flechinha verde. Então, eu vou clicar aqui, Run, e ele vai executar aqui isso daqui para a gente. Lembrando, sua API tem que estar no ar, tá? Ela tem que estar de pé. Olha lá, e está rodando aqui esse teste. Acabou de executar o teste.
Ele fica verdinho porque a gente não colocou nenhum tipo de asserção, da mesma forma que a gente tinha colocado lá no Postman, beleza? Então, tudo que aconteceu aqui passou, vamos dizer assim. E aqui, na saída, você vê algo similar ao que a gente via lá no curl no passado, né? Aqui os cabeçalhos que vieram, e aqui a gente tem o corpo que foi retornado, e aqui a gente tem data.token. Beleza? Ah, Júlio, mas eu não consigo ver aqui, né, se essa variável token ela foi realmente populada. Ó, uma forma que a gente pode fazer é isso daqui. Ó. Eu venho aqui e digito sout e vou dar um enter. Olha lá, ele traz para você um system.out.println, que é um comando que escreve aqui nessa telinha para você o conteúdo que você passar dentro desse parênteses. Eu vou falar que eu quero ver o conteúdo da variável token, ok? Vou novamente executar esse teste. Olha lá, rodou aqui para mim novamente, né, o teste. Tá vendo? Ele trouxe aqui para nós os cabeçalhos, da mesma forma que você tinha visto antes, até aqui, né? Só que olha aqui embaixo, ele imprimiu para você o que tem dentro da variável token, que é exatamente, ó, EYJH é exatamente o que a gente veio no nosso token. Beleza? Então aqui quer dizer que a gente já conseguiu ver que essa requisição funciona. Vou apagar esse log.all, vou apagar esse system.out.println e a gente vai passar agora para a nossa próxima fase, que agora sim é enviar uma requisição para cadastrar uma viagem, então validar que o status code é 201. Vamos nessa? Aqui em cadastrar viagem, então, agora eu não preciso mais capturar uma informação como a gente fazia aqui no token. Aqui no cadastrar viagem, eu preciso enviar a requisição e validar que a resposta veio correta. Então agora eu vou começar diretamente pelo given, dado que eu não preciso ter aqui a extração de uma informação. Então não vou começar digitando uma variável, mas sim o given. Então eu vou digitar given. E aqui embaixo eu vou colocar um ponto para começar a descrever a minha request. Mas para descrever a minha request eu tenho que ir lá no Swagger, né? Então venho aqui no Swagger, venho aqui no Post Viagens e vejo o que ele me pede. Ó, ele me pede um Authorization, que é do header. Então, né, lembrando que aqui no Given a gente está montando a requisição, eu vou vir aqui e vou colocar um ponto header, não headers, tá? Header. E aqui eu vou escrever Authorization, ok? Vou fazer um vírgula e vou passar o valor desse meu header. Qual é o valor? A variável token, certo? Quero passar aqui o token via esse cabeçalho de Authorization. Vamos descer lá para ver o que mais que ele nos pede, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, olha só, ele fala para que eu envie um body. Qual é o body? Esse daqui, ó. Então eu copio daqui, vou voltar lá no meu IntelliJ, vou digitar um ponto e vou colocar aqui um body. Aspas duplas. Vou colar aqui dentro esse body e vou preencher as informações. Acompanhante. Vou levar a Isabelle. Data partida. 2021. Mês 2 do dia 7. E aqui, data retorno. 2021. Mês 2 ou mês 3 do dia 7. Como eu sempre disse para vocês, coloquem a data atual e a data daqui a um mês. Beleza? Local destino, vou colocar aqui que eu quero ir para Manaus. Região, vou dizer que eu quero ir para o norte, beleza? Aqui embaixo vou dar mais um Enter e vocês vão ver que ele também pede para eu colocar o Content Type. Então eu volto aqui e digito o ponto Content Type. E vou digitar aqui com a letra maiúscula, né? Content Type.json. Essa daqui foi a minha requisição, né? Que eu criei, certo? Vou vir aqui na altura do given e vou digitar um ponto when. O ponto when, se você se lembra, né, é onde a gente coloca o método e qual é o endpoint que eu estou chamando. Então, eu vou pegar aqui o /v1/viagens. Então, volto lá no IntelliJ e coloco o ponto post, não é port, é ponto post. E aqui dentro do post eu coloco o /v1/viagens. Beleza? Enter. E agora vem a diferença de tudo que a gente tinha visto até agora, né?
Dado que eu enviei essa requisição para o post /v1/viagens, agora, então, then significa então, o que eu quero fazer é validar aqui, né? Então, vou fazer um assert that. Então, valide que, e aqui eu vou fazer um ponto e vou colocar aqui, ó, que o status code é 201. E esse é o meu teste. Certo? Então, olha só, né? Só lembrando aqui. Dado que eu tenha no header o authorization e que o meu body seja esse e que o content type seja application.json, quando eu enviar via post para v1/viagens, então eu quero validar que o status code seja 201. Beleza? É isso daqui que a gente está fazendo no nosso teste. Lembrando, a gente só conseguiu fazer essa request para o viagens porque a gente adicionou um token aqui. Olha o token aqui, ó, que é o token que a gente extraiu da nossa primeira requisição. Beleza? Isso daqui é o nosso teste. Júlio, mesmo esquema. Será que tem como aqui no then eu colocar um log.all para ver o que está vindo na requisição? Tem, sem problemas, tá bom? Vou vir aqui e vou mostrar para vocês. Ó, .log. Eu particularmente sempre uso .log.all enquanto eu estou criando as minhas requests, porque eu não tenho certeza se eu estou fazendo a coisa certa, entendem? Então eu coloco esse log.all para isso. Mas o assert that, né, status code 201 é o que vai fazer o nosso teste passar ou falhar, beleza? Vamos ver então se esse teste passa. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui no play, né, e vou rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Começou a executar o teste. Rodando. E olha só, o teste passou. Por que que o teste passou? O teste passou porque, como vocês podem ver aqui, ó, no meu header veio realmente o 201, que é o status code de sucesso. Beleza? Muito legal, né? Agora a gente pode fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes, né, de parar aqui a execução, e eu, como desenvolvedor, vou vir aqui no meu Viagem Controller e vou mudar tudo as coisas que tem aqui, ó. Então, vou vir aqui do Created, vou colocar OK no lugar. Vou vir aqui e vou apagar esse Created e vou colocar um ponto status, e aqui eu vou colocar um HTTP status OK. Estou trocando aqui de 201 para 200. Só para a gente ver o nosso teste falhar, beleza? Vou vir aqui no Maven e vou rodar aqui o Spring Boot-run. Ou Spring-boot :run para subir novamente a minha API REST. Só que lembrando, agora eu, desenvolvedor, né, fiz aqui uma alteração trocando de 201 para 200 porque eu achava que esse era o correto. O que eu tenho que fazer sempre depois de alterar o código? Rodar os testes automatizados para que ele me dê, né, o feedback rápido, certo? E é isso que vai trazer valor para a automação de testes, que eu vou rodar o teste e o teste vai me dizer se tudo está funcionando. Então eu volto lá no meu Viagens Teste e eu vou rodar esse meu teste aqui que já estava pronto e validava 201. Vamos ver o que vai acontecer? Está rodando aqui o teste. E olha só, dessa vez o meu teste falhou. Por que que ele falhou? Eu vou descer lá para ver. Olha só. Esperava-se que o status code fosse 201, mas na verdade veio 200. Qual é o teste que falhou isso? O teste dado que eu tenho um administrador, quando eu cadastro viagem, então recebo o status code 201, certo? Ele falhou. Aí eu, como desenvolvedor, já sei que eu fiz alguma coisa errada. Eu volto lá no meu controller, vou fazer rollback, ou seja, vou voltar, né, ao que era antes. Beleza? Vou lá no meu teste e rodo, vou matar aqui a minha API. Vou aqui no Maven de novo e rodo novamente a API, para depois rodar novamente o teste e saber aí se agora faz sentido, se agora está passando, né? A API já está de pé, vou rodar aqui o teste novamente, agora ele tem que passar porque eu voltei
a versão ao estado inicial. Beleza, sucesso. Agora eu vejo aqui que o meu teste está passando. Ok? Já não preciso mais desse meu log aqui, porque eu já sei que esse teste funciona corretamente. Então eu tiro aqui esse log all e pronto. Você escreveu o seu primeiro teste utilizando REST Assure. Tem muita coisa para melhorar aqui nesse código, tá bom? Por exemplo, aqui no body a gente está passando uma string literal. Isso daqui é super difícil de manter. O melhor dos casos aqui seria você construir uma classe Java, ok? Que fosse uma classe ali seguindo o Pojo, né? Uma classe Java simples, onde você teria lá todos esses 5 atributos aqui e setters e getters para todos eles. Então você preencheria o objeto da classe, então passaria esse objeto aqui dentro ao invés de passar essa string literal. Outra coisa que você poderia melhorar aqui é as asserções. Aqui a gente está fazendo uma asserção apenas do 201, porque o nosso teste foi para isso. Mas você poderia fazer asserções também para validar os dados que estão vindo na resposta. Beleza? Para isso, você também tem aqui alguns outros métodos dentro do AssertThat que você pode utilizar para que você possa então validar o corpo da resposta, né? Ou itens, ou valores específicos, ou uma lista de valores que você espera dentro de uma resposta do REST Assure. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui de mudança também para melhorar é fazer com que alguns desses métodos fossem isolados, né? Por exemplo, a gente poderia pegar esse método aqui que faz o login e colocar ele como um método à parte, que a gente sempre que quisesse fazer login, chamasse apenas o método de logar ao invés de ter que construir todas essas diversas linhas dentro de cada @teste que você vai ter, uma vez que você vai ter muitos @testes, certo? E uma vez que você vai ter muitos @testes também, e que todos eles vão precisar da configuração local aqui do seu REST Assure, você poderia colocar essa configuração local como sendo parte do seu before, né? Ou seja, um método que roda antes de cada @teste, por exemplo, ou colocar ele dentro de um lugar apartado, onde todas as vezes que você rodasse o teste ele já se carregasse automaticamente. Então são algumas das melhorias que você pode fazer para deixar com que o seu método de testes fique cada vez melhor, cada vez mais enxuto. O que eu convido você agora a fazer, na verdade, é acessar o site do REST Assure, né? Tá aqui, REST Assure, e lá dentro dos docs, né? Aqui, Usage Guide, você poder então explorar mais aqui esse guia, que é um guia bem completo. Olha o tamanho da barra de rolagem aqui, bem completo, tem muita coisa muito bacana aqui dentro para que você possa então aprender mais sobre o REST Assure, né? E dessa forma conseguir crescer e progredir mais aí dentro dessa sua busca pelo conhecimento, pelo aprendizado dentro dessa ferramenta, dentro dessa biblioteca também. Beleza? Se você gostou dessa aula, não esqueça de clicar aí no botão curtir, de comentar, deixando suas dúvidas, também de levar suas dúvidas lá para dentro do grupo, né, que a gente tem no Telegram, e participar lá assiduamente também, e dessa forma conseguir crescer exponencialmente. Beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima aula. Até lá!